Então, em Apocalipse 19, e eu quero pedir ao presbítero Eloir que venha fazer essa leitura para nós, de todo o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Feita a leitura, eu peço a todos que mantenham suas Bíblias abertas, para que possamos meditar juntos nesta noite sobre esse texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela se vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia! Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos com a grande ceia do Senhor, para a grande ceia do Senhor, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, quer pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus. Vocês já notaram claramente que o livro de Apocalipse pode ser dividido em 2 partes principais. Capítulo 1 a 11 retrata para nós a perseguição do mundo contra a igreja e o juízo de Deus
vindo sobre o mundo que persegue a igreja, em resposta às orações da própria igreja. A segunda parte deste livro, capítulos 12 a 22, esta batalha torna-se mais renhida, mais intensa, porque agora não é propriamente o mundo que vai perseguir a igreja, mas o próprio dragão e seus agentes diretos, o anticristo e o falso profeta, bem como a grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema religioso, político e econômico que se mancomunam para lutar contra a igreja e o seu Cristo. Estamos nesta sessão paralela, a penúltima, portanto, examinando exatamente a queda desses inimigos de Deus. Estudamos nos capítulos 17 e 18 a queda da grande meretriz. No 17, olhando para a Babilônia como a meretriz, aquela que veio na tentativa de imitar a noiva, a igreja verdadeira. E vimos no capítulo 17 como esta meretriz é destruída. No capítulo 18, a meretriz recebe uma outra conotação. É o sistema político e econômico mancomunado com a religião prostituída e falsa, bem como com o anticristo, e esses inimigos aliados então começam a entrar em derrocada, em colapso. Hoje nós vamos examinar que ainda nós vamos ver a questão da queda da Babilônia, mas não a reação da queda da Babilônia na terra, mas como é que os céus reagem diante da queda da Babilônia. Nós vamos começar a perceber que à medida que a Babilônia cai na terra, que os inimigos de Deus começam a entrar em colapso na terra, os santos e os anjos começam a glorificar a Deus nos céus. Então eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto dessa mensagem. Primeiro, os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Isso está claramente definido nos versos 1 a 6. Você vai notar, no verso de número 2, que a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O que você nota com muita clareza nesse texto é que o Deus a quem servimos, o único Deus vivo e verdadeiro, é um Deus moral. Deus não tem prazer no mal. Deus não se deleita no pecado. Deus não pode deixar impune o pecado. A reação de Deus é severa contra o pecado. A ira de Deus se revela contra o pecado. A ira de Deus pode estar reprimida por um tempo, mas haverá um dia em que o cálice da ira de Deus se transbordará. E então será o final absoluto de todos aqueles que conspiraram contra ele e a sua igreja. Se você notar, quando a Babilônia cai, lá no capítulo 18, verso 20, há uma ordem, então, 18, 20, preste atenção nisso. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. À medida que a religião contaminada, falsa, está gritando por causa da sua derrocada, ai, ai, a igreja verdadeira no céu está dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto uma naufraga, a outra exalta o seu Senhor. Você vê ainda no verso 1 que o poder do mundo, que é transitório, está caindo. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Sabem por que é isso? Porque o sistema chamado Babilônia, o sistema religioso, político e econômico, sempre pensou que o poder e a glória pertenciam a eles. Olhe para os impérios, olhe para as nações, olhe para os poderosos deste mundo. Eles pensam que são deuses, eles pensam que têm o poder nas mãos, eles pensam que a eles pertence a glória, a honra, a exaltação.
Mas todos aqueles que se acharam no pedestal do poder, todos aqueles que governaram os homens como se eles detivessem o poder nas mãos, agora estão completamente falidos, em bancarrota, estão em colapso, e é proclamado que a honra, a glória e o poder pertencem a Deus. Só Ele é digno de receber o poder, a honra e a glória. Então esse sistema está passando, está caindo, está entrando em falência e em bancarrota. Outra coisa, você vai começar a perceber por que é que a Babilônia está sendo julgada. Ela está sendo julgada, segundo o verso 2, por duas razões. Por duas razões. O sistema corrompido da religião, da política e da economia, ou seja, o poder religioso, o poder econômico, o poder político, muitas vezes se misturam, se confundem, se prostituem, entram num malfadado concubinato. E nesse processo, duas coisas acontecem. Primeiro, sedução ao mundo, e segundo, perseguição aos santos. Essa sempre foi a cara do mundo. Ao mesmo tempo que tem voz melíflua, ao mesmo tempo que tem voz doce, macia, ao mesmo tempo que parece uma mulher sedutora, ela também se embriaga, não com vinho, mas se embriaga com sangue dos santos, porque é truculenta, porque é assassina, porque é perversa. E diz o texto que Deus está julgando a grande meretriz, porque ela seduziu e porque ela matou. Se você notar no verso 3 do nosso texto, a condenação da meretriz é uma condenação final e eterna, porque diz o texto, segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Estão redondamente equivocados aqueles que pregam que não existe penalidades eternas. Cometem um ledo engano aqueles que pregam o aniquilamento do ímpio. Estão absolutamente na contramão da verdade de Deus aqueles que pregam que não existirá condenação eterna, inferno, penalidades eternas. O texto está nos informando que o tormento desta meretriz condenada, a sua fumaceira sobe pelos séculos dos séculos. E se você notar, a igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando, versos 4 a 6. Os 24 anciãos são um símbolo da igreja, de toda a igreja, do Antigo e do Novo Testamento, dos profetas e dos apóstolos. E os 4 seres viventes, já estudamos sobre isso, que os 4 seres viventes são os querubins, os serafins, o mundo angelical. Portanto, a igreja e os anjos prostram-se e adoram a Deus. Eu quero desafiar você a olhar um detalhe fundamental em Apocalipse. Sempre que a igreja e os anjos estão adorando, eles se prostram. Eles se prostram, eles se curvam, eles reconhecem a santidade, a majestade, a soberania, a grandeza de Deus, e eles se curvam diante dos pés do Rei da Glória, e eles estão prostrados e adorando aquele que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E então sai uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas. Ele já não pode mais descrever quantos são, ele já não consegue mais identificar a beleza ou a majestade desta voz, a não ser lançando mão de uma ilustração da natureza, como voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Vamos entender isso, o nosso Deus sempre reinou, Ele nunca esteve fora do trono, nunca, nunca. Mas é bem verdade que muitas vezes nós não vemos o governo total e absoluto de Deus na história da humanidade. Anton Huckman tem um capítulo no seu livro A Bíblia e o Futuro, que deve ser lido por todos nós, o já e o ainda não. Embora Deus reina, Ele ainda não está reinando no seu sentido total e pleno. Por quê?
Porque diz as Escrituras que somente na segunda vinda de Cristo é que todos os inimigos estarão debaixo dos pés de Cristo. E então Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Ainda agora, você vê a manifestação do mal. O dragão ainda age. As forças do mal ainda operam. A injustiça ainda opera, a maldade ainda opera, a mentira ainda opera, o pecado ainda prevalece em muitos lugares. Mas haverá um dia em que todas as forças que conspiram contra Deus estarão absolutamente subjugadas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, e os inimigos de Deus sentenciados à condenação eterna. É esta antevisão da glória que João tem. É esta antevisão do reino total e absoluto e completo de Deus, é que provoca na igreja, nos anjos, esta expressão: aleluia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus reina. O reino chegou, o reino total, absoluto de Deus, em todo o universo. Aliás, irmãos, o livro de Apocalipse é um livro fantástico nesse sentido, é o livro do trono, é o livro do trono. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes aparece só no livro de Apocalipse. Nenhum livro exalta mais a majestade, a grandeza e a glória do nosso Deus do que este livro. Se nós queremos entender com clareza meridiana a grandeza do nosso Deus, a sua glória, a sua majestade, o seu domínio, o seu reino, o seu poder, nós temos que nos voltar para este livro, que deve ser um tônico para a nossa alma, que deve ser um refrigério para o nosso coração em dias tão difíceis. Porque ainda agora, você vê outros tronos. Você lê no capítulo 13, que Satanás deu ao anticristo o seu poder e o seu trono. Mas então, o trono do dragão, o trono do anticristo, o trono do falso profeta, o trono da Babilônia, os tronos dos poderosos deste mundo, todos eles entrarão em colapso. E só haverá um trono reinando absoluto no universo, o trono do nosso Deus, soberano Senhor do universo. Louvado seja o seu nome. Chama a sua atenção para o segundo ponto da nossa meditação. Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Você pode ver isso com muita clareza nos versos 6 a 10. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Que coisa sublime. A primeira descrição de João é a decadência da meretriz. É a decadência da falsa igreja. É a derrota total desse sistema religioso, político e econômico com que os reis da terra se prostituíram, com que os habitantes da terra se prostituíram para se afastarem do Deus vivo, para se curvarem diante de deuses falsos, de ídolos falsos. E à medida que João descreve a decadência, a derrota da meretriz, da falsa igreja, da igreja prostituída e apóstata, agora ele começa a mostrar que a noiva é exaltada, que a noiva é engrandecida, que a noiva aparece em cenário. O que é que você vai notar? Você vai notar algumas coisas importantíssimas. A primeira coisa que você vai notar é que enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de pecado, a noiva está vestindo uma roupa muito bonita. Aliás, toda noiva tem uma preocupação acentuada com o seu vestido, como se apresenta ao seu noivo. Às vezes se gasta somas vultuosas com o vestido de noiva, com o véu da noiva. Às vezes se gasta meses e meses para confeccionar um vestido de noiva. E o que é maravilhoso é que quando a Bíblia está falando do encontro desta noiva com o seu noivo, a Bíblia dedica uma atenção especial às vestimentas desta noiva. Isto é maravilhoso. Veja aí versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro. Eu acho que nenhuma noiva humana já se vestiu de maneira tão bonita como esta noiva aqui. Linho finíssimo, resplandecente e puro. Enquanto a meretriz está maculada e manchada de pecado, a noiva do Cordeiro se apresenta imaculada, pura, santa e sem defeito.
E se você notar um fato fundamental aqui nos versos 6 e 7, que merece atenção, ou melhor, nos versos 7 e 8, diz aí que cuja esposa a si mesma já se ataviou. Mas no verso 8 apresenta um contraste, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja você, ela se atavia, ela se apronta, mas na verdade a roupa que ela usa não é dela mesma, lhe foi dado. O que isso significa? Que embora nós nos santifiquemos, mas a santificação é obra de Deus em nós. Embora pratiquemos atos de justiça, mas a justiça que temos não vem de nós, é a justiça de Cristo imputada a nós. Louvado seja o Senhor por isto. A beleza que temos não é nossa, é a beleza do noivo refletida em nós. A glória da igreja não emana dela mesma, mas emana do noivo refletida nela. Ele é o sol que resplandece sobre a sua noiva, de tal maneira que ao mesmo tempo que ela se atavia, lhe é dado as vestes, porque estas vestes são os atos de justiça, e Jesus Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Agora veja você uma figura importantíssima no verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos entender, como discernir isso? Quem é a noiva? E quem são os convidados para as bodas? Se nós não entendermos, nós vamos ficar confusos, porque estas duas figuras são figuras sobrepostas. A noiva e os convidados para as bodas referem-se às mesmas pessoas. A noiva e os convidados para as bodas são a mesma coisa. Os convidados são a noiva, é a noiva. Todos aqueles que participarão das bodas são aqueles que fazem parte da igreja verdadeira. E aqueles que fazem parte da igreja verdadeira são a noiva do Cordeiro. Portanto, a noiva do Cordeiro não se limita a nenhuma igreja denominacional. Não pode. Aqueles que pensam que só a denominação deles vai entrar no céu estão equivocados. Todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte da noiva. Lá diz no capítulo 5, versículo 9, que o Cordeiro foi morto para comprar aqueles que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. E Deus então os constituiu reinos e sacerdotes. Esses que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses são os convidados para as bodas, esses são a noiva do Cordeiro. Mas vamos entender a linguagem bodas, porque esta é uma linguagem belíssima de toda a Bíblia. Lá no Velho Testamento você sempre encontrou que Israel era noiva de Javé, de Jeová, do nosso Deus. Que Deus olhava para Israel como a sua esposa, que Deus se lembrava de Israel como naqueles primeiros dias do seu amor, do amor da sua mocidade por Deus. Você vê o apóstolo Paulo falando que a igreja é a esposa, é a noiva de Cristo, que Cristo está santificando a sua noiva, que está purificando a sua noiva, para apresentar uma noiva santa, pura e imaculada. Mas vamos então entender essa questão do casamento. Nós não podemos entender, obviamente, meus irmãos, numa figura literal. É um símbolo glorioso da união mística de Cristo com a sua igreja. Mas vamos ver então como é que isso acontecia na cultura hebraica ou hebreia, para entendermos o que está escrito aqui. O casamento na cultura hebreia tinha 4 estágios. O primeiro deles era o noivado, era um compromisso que o noivo e a noiva assumiam diante da família e de testemunhas. Um compromisso público, um compromisso documental, de tal maneira que no passado o noivado era algo muito mais forte e significativo do que é hoje, porque naquela época o noivado só podia ser interrompido pelo divórcio.
Quando a Bíblia diz que José estava desposado com Maria, ele era noivo de Maria. Ele ainda não tinha tido relação com ela, porque o casamento ainda não tinha se consumado. Mas ele, para deixá-la, precisava divorciar-se dela. É o noivado, é o compromisso. E aí está a primeira fase do casamento. A segunda fase é a fase do intervalo. Depois de assumido o noivado, então o noivo ia para sua casa, a noiva ia para sua casa, e ambos começavam a se preparar para as bodas. É o período do intervalo, e nesse período então, o noivo precisava trabalhar para pagar um dote para o pai da noiva. Depois que a noiva ia e se preparava e se ataviava e se equipava, e o noivo então pagava o dote ao pai da noiva, então ia para a terceira fase, a procissão para a casa da noiva. Então o noivo, num ambiente de festa, de música, onde ele se unia com os seus amigos mais achegados, saíam em procissão para a casa da noiva, ao som de música e de festa. Essa era a terceira fase. Então chegavam na casa da noiva, a noiva já estava pronta, a noiva já estava esperando, e então ia para a quarta fase, final fase. Então o noivo, juntamente com os seus amigos, ao som de música, pegavam a noiva ataviada e levavam para a casa do noivo, onde constituiriam o seu lar, e ali sim ia ter a festa, ali haveria de ter as bodas, que demoravam 7 a 14 dias, onde se consumava o casamento. Olha que figura fantástica, olha que figura fantástica. A Bíblia diz que Deus na eternidade, num conselho eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus escolheu um povo, Deus elegeu um povo, e Deus deu esse povo ao seu filho. Meu filho, esse povo vai ser sua noiva, Deus prometeu um povo para o seu filho, e agora, neste intervalo, o filho paga o dote, morrendo na cruz por esta noiva. E esta noiva agora, nesse intervalo, está se preparando para esperar o noivo, para aguardar o noivo. E o grande anseio desta noiva é que chegue o dia. O clamor desta noiva é este: Maranata, vem, Senhor Jesus. Este é o anseio da noiva, ver o seu amado, aguardar o seu amado. E a terceira fase é quando o céu vai se abrir, e o noivo, com um cortejo glorioso de anjos e remidos, descerá dos céus ao som de música, ao clangor da trombeta de Deus. Ele descerá dos céus para buscar a sua noiva. Louvado seja o Senhor. E a noiva vai estar esperando, porque a noiva é composta daqueles que são os filhos da luz. Diz a Bíblia que esse dia não vai tomar os filhos da luz de surpresa, porque os filhos da luz vão estar aguardando a chegada do noivo. E esse texto está registrando aqui, que quando esse dia chegar, o noivo vai pegar a sua noiva, e então tem um convite: bem-aventurados são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Vai ser aquele dia bonito e glorioso, quando o Senhor Jesus vai olhar para a sua amada, por quem deu a sua vida, por quem pagou um dote ao seu Pai, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Que casamento sublime, que casamento glorioso, que casamento perfeito, que casamento modelo que deve inspirar todos os casamentos sobre a terra, de um amor profundo, de um amor eterno, de um amor paciente, de um amor que nunca desiste. Mas a terceira cena e última que eu gostaria que nós olhássemos nesse texto é que os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis, versos 11 a 21. No verso 11 você vai ver a aparição do noivo, o Rei dos Reis. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A primeira coisa que você vai ver é que o céu está aberto agora.
Você já leu sobre isso nesse livro, no capítulo 4, verso 1. Lá o céu se abriu para João subir. Agora o céu se abre para Jesus descer. E agora você está tendo uma visão da beleza, do encanto, da glória deste noivo. Ele vem com um séquito, ele vem para a última batalha, ele vem para o Armagedon, ele vem para derrotar total e finalmente os inimigos de Deus. Ele vem para a festa do seu casamento, que dura por toda a eternidade. Ele vem para reinar com a sua igreja. Ele vem para estabelecer total e absolutamente o seu glorioso reino. E agora você vai ver não apenas a aparição do noivo, mas você vai ver a partir do verso 11 a descrição do noivo. Como é que João descreve o noivo? Veja aí, por favor, no verso 11, que ele diz que o noivo é fiel e verdadeiro. Isso em oposição ou contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele é aquele que a tudo perscruta. O verso 12 diz: os seus olhos são como chama de fogo. Ele vem para julgar as nações. E quem pode se esconder? Quem pode se safar? Quem pode driblar o tribunal de Deus? Quem pode se esconder atrás de máscaras diante deste juiz que tem olhos como chama de fogo? O Salmo 139 diz: se eu tomo as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, porque diante deste Deus luz e trevas são a mesma coisa. Você vê ainda que ele é o vencedor supremo. Na sua cabeça, versículo 12, há muitos diademas representando coroas de vitória, de conquista, de triunfo. Ele, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho, mas quando ele vem do céu, ele vem coroado de muitos diademas, revelando a sua majestade, o seu poder e o seu domínio. Quem é ele? Quarto lugar, ele é insondável em seu ser. Diz que ele, versículo 12, que ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Isso significa que Deus é insondável, inescrutável, inesgotável. Louvado seja Deus. A eternidade inteira não será suficiente para nós conhecermos toda a extensão da beleza, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, dos atributos de Deus. Ele é maior do que jamais poderemos perscrutar. Quem é ele? Em quinto lugar, ele é a palavra de Deus em ação. Veja o verso 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Pelo Verbo de Deus, pela palavra de Deus, Deus criou o universo. E agora pela palavra de Deus, o Verbo de Deus, Deus julga o universo. Quem é ele? Ele é o amado da igreja e o flagelador dos seus inimigos. Versículos 13 e 15, preste atenção. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Verso 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Enquanto ele acolhe a sua amada para as bodas, os inimigos encontram neste Cristo um cordeiro furioso, que rege com vara de ferro, que vem com a espada afiada, e essa espada afiada que não é o evangelho, é a palavra do julgamento, que vem para recolher os santos, conforme já lemos no capítulo 14, como trigo no celeiro, mas que encara os ímpios como alguém que pisa o lagar e esmaga as uvas debaixo dos seus pés. Figura gráfica, dramática, para revelar como os ímpios serão destruídos, no sentido de serão vencidos inapelavelmente. Quando você vê que ele está vestido com um manto tinto de sangue, temos que entender que este manto tinto de sangue não é tinto de sangue do seu próprio sangue da cruz, tinto de sangue do sangue dos seus inimigos. Quando você lê lá no capítulo 14, no final do capítulo 14,
Versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esta é uma figura simbólica de Israel, como se o território de Israel de 360 quilômetros de extensão, freios dos cavalos dão 1,20 m, como se tivesse 360 quilômetros com 1,20 m de altura, coberto de sangue, porque foi pisado o lagar da ira de Deus. É desta maneira que os ímpios serão julgados, inapelavelmente, irreversivelmente. Ao mesmo tempo que o Cordeiro vem com tanta ternura para sua noiva, ele vem com fúria e com ira para os seus inimigos. E no versículo 16 somos informados, quem é ele? Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Veja o verso 16. Tem no manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seu nome é exaltado, está acima de todo nome. Mas vamos ver agora uma outra coisa. Você já viu a aparição do noivo, a descrição do noivo. Vamos ver agora os acompanhantes do noivo. Versículo 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Que exércitos são esses? E não temos dúvida em afirmar à luz das Escrituras que esses exércitos são de anjos e dos remidos que já estão na glória, desde o crente Abel. Quando Jesus voltar, diz o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que os santos virão com ele, os anjos e os remidos virão com ele em nuvens, em glória. E este é o séquito que vai acompanhar o Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja, vindo na sua glória e na sua majestade. E agora, irmãos, você vai notar nos versos 17 e 18 a derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis, descrita de uma maneira dramática, numa linguagem quase que repulsiva. Veja os versos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é que João está fazendo um contraste entre duas ceias. A ceia do Cordeiro para a comunhão e a ceia de Deus para juízo. A ceia do amor entre o Cordeiro e a sua noiva, e a ceia de Deus, da manifestação plena da sua ira contra o mal e os ímpios. Nas bodas, no banquete das bodas, a igreja é convidada para celebrar, mas na ceia de Deus, as aves de rapina são convocadas para fazer uma faxina na terra. Esta é uma linguagem figurada para descrever que a derrota dos ímpios será fatal, e será total, e será plena. Finalmente, o Rei dos Reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final, que a Bíblia chama da batalha do Armagedon. E eu quero reafirmar isso, que o Armagedon não é propriamente pensar num aspecto geográfico, como se fosse numa planície de Israel. Essa batalha do Armagedon não é uma batalha travada com canhões, com fuzis, com bombas, com metralhadoras. Se você notar a descrição dessa batalha, o séquito que acompanha o Cordeiro, que acompanha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não empunham armas, nem aquele que está montado no cavalo branco está empunhando armas. A única arma que você vê Jesus empunhando é a espada afiada da sua boca, louvado seja o Senhor. O juízo de Deus é manifesto através do seu juízo, do seu julgamento. A batalha do Armagedon vai ser o triunfo total e absoluto do Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele vier no esplendor da sua vinda, diz Paulo aos Tessalonicenses, Ele vai matar, Ele vai destruir, numa linguagem de destruir, derrotar o homem da iniquidade com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda.
Entrará em colapso, então, toda a resistência ao reino de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar no seu poder e glória. Veja os versos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que você vai notar aqui, querido irmão, é que os inimigos começam a cair, caiu a grande meretriz, se vê de longe a fumaceira do seu tormento que sobe pelos séculos dos séculos. Você vê os reis da terra que se unem para lutarem contra o Cordeiro, e você vê a derrocada deles. Você vê o anticristo, a besta e o falso profeta sendo lançados no lago do fogo. E logo em seguida você vai perceber que esse lago do fogo não é apenas temporário, porque lá no capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, também foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Enquanto os inimigos de Deus estão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, está celebrando com seu noivo por toda a eternidade. E eu pergunto, está você preparado para esse dia? A Bíblia diz que nós não sabemos nem que dia e nem que hora ele virá. Ficai de sobreaviso, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Se Jesus Cristo vem como Senhor dos senhores e como Rei dos reis, Ele já é o Senhor da sua vida. Se não, meu irmão, minha irmã, é tempo de se preparar. Não deixe essa questão vital para depois. O tempo de Deus é agora. Curva sua fronte, por favor.